Boa tarde. Agradecemos a Deus mais uma semana de muito aprendizado. Pessoal que está acompanhando aí o Evangelho, mais uma vez, boa tarde, eu sou o Renato. Pessoal que quiser acompanhar depois esses vídeos, estão lá no canal Transmutação Renato no YouTube. Vocês podem acompanhar todas as falas, inclusive as falas de evangelhos anteriores. Hoje, esse capítulo 9, amar ao próximo como a si mesmo, e vem com a questão da fé e a caridade, e ele vem dizer que não há esse espírito aqui protetor, que fez esse comentário ao Evangelho, e diz que não há caridade sem fé. Ele fala literalmente, devia ter dito que a caridade é impossível sem a fé. E ele vem dizer que podemos encontrar em verdade impulsos generosos, mesmo nas pessoas sem religião, mas essa caridade austera que não se pratica senão pela abnegação, pelo sacrifício constante de todo interesse egoístico, não há senão a fé para inspirá-la, porque nada além dela nos faz levar com coragem e perseverança à cruz desta vida. E lá na frente do Evangelho, ele vai e tem um trecho bem interessante que ele diz isso: Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre deve servir unicamente ao nosso aperfeiçoamento moral, que se adquire mais facilmente com a ajuda dos órgãos e do mundo material. Então ele vem trazendo essa perspectiva aqui de fé e caridade, que caridade não dá para existir sem ter fé, vem dizer que a felicidade como uma plenitude, ela está prevista para a eternidade, mas que para nós uma encarnação, ela é um momento de aperfeiçoamento, é uma escola. Então não está aqui posto que nós, independente mesmo até da caridade, eu acho que antes de chegar a esse nível de caridade e fé, é a reflexão existencial, para que nós estamos aqui? Quantas pessoas nós encontramos que foram educadas com necessidade, ou então muito focadas nessa questão da sobrevivência, do dinheiro, do emprego, e quando elas conseguem algo que elas acham que é estável, quando elas realmente se sentam, e às vezes algumas pessoas se sentem, como a gente diz aqui no Ceará, por cima da carne seca, né? Quer dizer, tão tranquilos. Ali se torna o maior desafio, porque a pessoa diz, poxa, eu fui educada para ganhar dinheiro, para ter uma posição, para ter um status, e a pessoa para e já conseguir, aí a vida perde o sentido. Outro dia eu vi uns colegas contando que eram colegas de um grupo de 150 que serviram ao exército, né? Estavam lá os conscritos da época, depois serviram por um tempo, nos anos 60, 70, e foram contando, eles mantêm os encontros e foram contando, e ficam contando como é que está cada um, né? Esse está bem, esse não está, esse está ali, está outro, aí dizendo, olha, tem um fulano ali, que ele ficou bem demais, passou num concurso, era um concurso federal, ligado a essa parte de fazenda, e tesouro, e tributo, então ele ganhava muito bem, ganha mais do que o teto, não paga certos tributos, tem não sei o que, contando tudo como é que ele estava. Aí diz, mas como é a realidade dele agora? Ele casou, teve filhos, formou os filhos cresceram e tal, e agora? Rapaz, de manhã ele amanhece, de manhã logo, vai tomar uma. Na verdade, ele toma 3 porres por dia.
E o outro colega da mesma idade dizendo, só pode ser isso, acho que a vida dele perdeu o sentido. Ele fica procurando, não é, se a vida é curtir, aí você começa a lembrar daquela história. Será que é curtir no sentido de prazeres físicos? Ele fala aqui literalmente, ó, o texto, ó. Os órgãos, né, ó, a evolução com a ajuda dos órgãos e do mundo material. Mas para que serve? É a mesma pergunta, porque, por exemplo, se a pessoa quiser entender que a vida, o sentido dela, era só obter o dinheiro, sobreviver, ganhar o pão, e depois curtir no sentido de usar os órgãos físicos, quando a pessoa atinge a subsistência, pode ser que ela ache que a vida não tem mais sentido, ou que o sentido da vida vai ser agora desfrutar fisicamente os seus órgãos. Aí vem os sentidos, né? Comer, paladar, comer muito, beber muito, a gente já sabe o que é que dá. Comer o que quer, na hora que quer e do jeito que quer. Na cabeça da gente tem limite? Tem limite? Tem não, a gente come até dar uma dor, não é não? Só que tem. Na cabeça da gente não tem limite, mas fisicamente a gente adoece. Não é isso? Então, usar droga muito, lícita ou ilícita, beber bebida alcoólica demais, usar o olfato, o paladar, nesse sentido, se usar muito e a cabeça não tem limite, aquilo acaba gerando ou chegando a um limite. O corpo trava. Normalmente, por exemplo, quem bebe muito começam a aparecer problemas com os fígados, com os rins, com o fígado. Não é isso? Quem come muito, aí começam os problemas circulatórios, diabetes. E isso é um sinal, só dizendo, olha, a vida, cara, não era para você achar sentido nela, usando os órgãos só para o desfrute. Esses órgãos são só instrumentos. A sua vida é para você, enquanto espírito, enquanto mente, né? Enquanto um ser, crescer. Não é crescer para o lado. É para você se tornar melhor do que você mesmo a cada dia, sem querer ser melhor do que ninguém. A sabedoria é uma das partes que eu estou lendo agora da Bíblia. Ela ama quem a ama. Quanto mais saber para usar com fim prático, para lhe dar equilíbrio, melhor você fica. Não dá doença, não dá nada. Sabedoria, não é inteligência, não é acumular conhecimento, é aprender coisas que vão ser instrumentos para tornarem as nossas vidas melhores, a nível de compreensão das coisas que nos acontecem, compreensão dos altos e baixos da vida, das idas e vindas, da instabilidade das coisas no mundo. E aí é impressionante, quanto mais próximos nós estamos da sabedoria, mais equilibrados os nossos atos tendem a ficar, e mais calma a nossa vida tende a aparecer, e mais plena a nossa existência parece ficar. E quanto mais inquieto, mais reflete
ausência de saber, mais reflete confusão, mais reflete compreensão inadequada sobre a natureza das coisas, como que eu falei do caso. Achou que a vida era só ganhar o dinheiro, casar, ter os filhos, que era tudo coisa material, mas quando atinge aquilo, começa a transformar a própria vida no inferno, de doença, de desavença, de maledicência, de incompreensão, de tristeza. Porque se você começa a entender que alegre é estar sempre conquistando alguém para ter relacionamentos furtivos, para ter aventuras sexuais, você sabe que você vai ficando mais avançado na idade e, além das doenças normais, você não tem a mesma virilidade. Ah, mas existe um tal do azulzinho para os homens. Mas o coração de nem todo homem aguenta. Está vendo? Onde você bate para esticar na matéria, outro órgão falha. Porque não era feito para aquilo. Se você usa uma coisa para o que ela foi feita do jeito correto, adequado, melhor ela fica. Aprimora. Se você usa errado, ela quebra. Se força e quebra. Então, é por isso que ele começa, a fé e a caridade. Ele diz, olha, fazer caridade sem fé, ele diz, é impossível. Por quê? Porque a fé é a compreensão, no nosso caso, de que a vida tem um sentido. E que o sentido não é só comer, beber e praticar atos com o corpo. O sentido é maior, o sentido é nos tornarmos melhores. Sermos praticantes do bem. Não é isso que ele fala no Evangelho? Quem faz isso, a vida nunca perde o sentido. Tanto faz novo quanto velho. Tanto faz. O espírito é imortal. Mas é impressionante, né? Quando a gente não tem fé nisso, quando a gente não compreende que o sentido da vida é aprender, é evoluir, e que quando a gente chega à sabedoria ou próximo a ela, tudo nos é dado por acréscimo. Se a gente não entender isso, a vida fica confusa. É o símbolo do homem mais sábio que tem para a Bíblia, né? Salomão. Ele, em sonho, vê Deus e pede a Deus. Deus pergunta a ele o que é que ele quer. Ele diz, eu quero sabedoria. Ele diz, bom, não me pediu ouro, não me pediu prata, não pediu grandes exércitos, não pediu uma nação. Como você me pediu o principal, que é a sabedoria, o resto eu te dou por acréscimo. Vem. É o que eu disse, você começa a buscar e praticar esse aprendizado da reforma íntima, da reforma moral, de se tornar melhor, tudo vai se adequando. Diz assim, rapaz, você fica mais equilibrado fisicamente, nem gordo nem magro. Por quê? Porque você já está vendo, não está gordo porque não come as suas emoções. Você está trabalhando bem as suas emoções. Se não está assim, não vai ter outros problemas de saúde, como a gente está dizendo, né? Diabetes, hipertensão, problemas cardiovasculares, não vai ter. E não fica magro demais, que é o anorexia, que ele está tão preocupado que ele come e bota para fora. Faz mal. Porque ele estava muito obcecado com a aparência física, que eu vejo muito de alguns anorexias. Se ele está equilibrado, nós vemos várias teses falando sobre os problemas intestinais, gastrite, refluxo, prisão de ventre,
relacionado às emoções. Você está equilibrado, o corpo funciona bem direitinho. Quando a gente está abalado emocionalmente, a imunidade cai, é provado. E quando a imunidade cai, outras mazelas vão surgindo. Então quer dizer, sabe, está posto. Não dá para pensar em querer ajudar fora, sem se ajudar por dentro. É o que ele está dizendo, não adianta ficar dizendo que está fazendo caridade se você não tem fé. Ou seja, se você não está religioso, no sentido de novo, ligado com você e com Deus, você não entende, ou com a vida, que você não foi criado com intelecto para simplesmente ter dinheiro, comer e beber, e porque tem, fazer o que você acha que lhe dá prazer físico. Não foi. Agora, se você entende que foi criado com um propósito maior, para fazer o bem, para se tornar alguém de bem, que é o melhor é isso, né? Entenda o que é o bem, queira o bem, estabeleça o bem dentro de você, aí você vai naturalmente irradiar o bem. Então, por isso é a fé. A fé é isso, é o compreender algo e acreditar. Por exemplo, eu entender que se eu nasci é porque eu não sou Deus, eu não sou o Criador, eu sou criado. Se tem várias coisas no mundo acontecendo que eu nem sei que estão acontecendo, mas que tem uma ordem, não sou eu que estou dando essa ordem. Então eu começo a ver que o meu papel ali não é de dono das cartas ou da banca. Eu sou ou eu sou uma carta, ou eu sou um jogador. Já começa a ficar um pouco mais humilde, já começa a aceitar mais coisas, e pode ir atrás uma hora dessa. Quanta gente que está botando a vida a perder, fisicamente, droga, bebida, luxúria, ódio, ira, todos os chamavam os pecados capitais, todos. Por quê? Procurando um sentido para a vida. Ainda não acharam. E não aceitam que o sentido para a vida é tornar-se melhor do que chegou. E continuar evoluindo. E em sendo bom, irradiando o bem. Irradiar o bem. Basicamente é isso que o Evangelho está dizendo. Porque senão, você vai fazer caridade, aí deixa de estar fazendo caridade porque você entende que é uma coisa boa, justa, bonita, e começa a fazer caridade para mostrar aos outros que você é bom. Então você não se ama, você está precisando da confirmação dos outros, que você não está mostrando para os outros a realidade, você está querendo fazer uma propaganda sua, mostrando só o que é bom. E a pessoa vai dizer, é bom, é o que conhece de você, não conhece outra coisa. É diferente ser de fazer para os outros verem. É o sepulcro caiado. É isso que ele está dizendo. Mas como é que eu vou ser? Porque fazer para os outros verem tem uma recompensa. Às vezes eu me alimento de você olhar para mim e dizer assim, poxa, que legal. Porque eu estou tão carente, a minha autoestima está tão baixa, que eu fico necessitando que alguém olhe para mim e bata a palma, ou olhe para mim e confirme com os olhos, ou olhe e diga assim, você está certo. Aí eu estou vivendo adicto, né, escravo à aprovação, e não estou falando porque é certo, porque eu acho certo, porque eu compreendo que é o certo, e também não vou fazer, eu vou procrastinar. Por que eu vou fazer se eu não acredito? Eu sou muito limitado. Por quê? Porque antes eu não tive fé, porque antes eu não quis compreender qual era o meu sentido.
como ouvir falar. Se você fala, fale. Tinha um filme aí que era o palhaço. Aí dizia, o gato, era dizer assim, o rato come o queijo, o gato bebe o leite. E ele dizia, e eu sou um palhaço. Quer dizer, nasceu para ser palhaço, ele estava triste porque não sabia se a vida dele tinha sentido. Aí ele diz, não, entendi. O sentido da minha vida é ser palhaço. Ah, então eu vou fazer as pessoas rirem. Porque ele tinha dúvida. Então se fala, fale, melhore a fala. Se tiver um alto-falante, use. Não, porque se eu usar um vídeo, ou se eu usar um microfone, é vaidade. Não. Será que é? Se você está querendo aprimorar, então é a mesma coisa do dinheiro. Dinheiro é um valor, é um instrumento. Agora você ser dominado pelo dinheiro é outra coisa. Então cantar, falar, são dons da natureza. Use, aprimore e faça bom uso. É uma questão. É você, mesma coisa, assim, você quer, Marcos, ser um cantor de sucesso? Aí vem a pergunta, bom, quero, de qualquer jeito? Talvez não. Com qualquer letra? Talvez não. Será que você quer, hoje, fazer sucesso? Ganhar muito dinheiro, ter muita fama, e lá na frente você ir olhar as músicas, quando a fama passar, e serem músicas que só levam as pessoas à droga, à ostentação, ao desvirtuamento. Se você entende que o papel da tua voz e da tua arte é para fazer o bem, provavelmente você vai dizer que não aceita, porque não combina com você, porque aquilo nem entra bem no seu ouvido e nem sai bem da sua boca. É isso, é uma fé. Você diz, não, eu não quero ser lembrado de qualquer jeito. Se for para ser lembrado, eu quero como uma coisa boa, e não como qualquer coisa. Ah, vem a pergunta, mas será que a maior parte das pessoas que está por aí usando a arte, por exemplo, a maioria, vocês acham que estão mais focadas no sentido da vida de serem melhores, serem boas e fazerem o bem, ou num sentido maior de que tem que obter sucesso, fama e dinheiro, independentemente do que for fazer? E aí é quando a gente pergunta isso, não é julgando essas pessoas, é para a gente se perguntar qual é o nosso papel. O que nós queremos? Não é uma questão de humildade, ou de dizer, não, você fala isso porque você não tem o sucesso. Não, tem coisas que não comportam na vida da gente. Não comportam, não encaixam. Por quê? Porque o nosso nível de compreensão é outro. É outro. Então, estar só fisicamente e ainda querer ter um relacionamento é uma coisa. Estar só fisicamente e querer qualquer relacionamento é outra coisa. Não é isso? Ou querer, não importa quem, ou querer uma quantidade, só quantidade. Antigamente, né, quando o menino era pequeno, começava a se relacionar, anotava, né, o caderninho, as meninas que tinham ficado, fiquei com essa, fiquei com aquela. E até uma piada do Didi, do Dedé, né, ele dizia tan, né, tan, né, tan, marcando. Mas você vai ficando mais maduro, mais madura, você quer fazer um tan? Será? Você quer um relacionamento ou você quer um bom relacionamento?
Não é essa a pergunta? Mas por que você quer um bom relacionamento? Porque de alguma forma você já está começando a aprender a se amar. Você já não está tão carente pela aprovação de qualquer outro. Essa é a maturidade, é a sabedoria, é o sereninho dela. Ela vai dizer, não, isso aqui não. Quer dizer, você mantém relações, porque fisicamente você pode manter, porque emocionalmente você quer ter, mas você não quer ter qualquer relação. Por quê? Porque a sua compreensão sobre o sentido da sua vida pode ter chegado a um nível em que você começou a descobrir o valor que você tem, que você se ama. E se você começa a se amar, você vai começar a poder amar, porque só vai a boca o que vem do meu coração. Se eu não me amo, como é que eu posso deixar essa energia fluir, amar alguém e consequentemente ser amado por alguém? Então é para ser isso, sabe? Uma porta aberta, uma rede de energia indo e voltando. Mas a gente sabe, com as fases na vida da gente, quantas loucuras nós não já fizemos ou fazemos ainda. Sabemos, não precisa dizer para o Renato, mas tem que ter honestidade absoluta com você, com Deus, fazer um inventário moral, procurar enxergar onde ainda estão os defeitos de caráter, pedir auxílio a Deus, para tentar remover defeito de caráter que você não consegue só, às vezes ir para uma terapia, conversar com pessoas que têm os mesmos problemas. Tudo isso já é uma forma de se amar, de fazer, por exemplo, essa caridade consigo. E aí essa pessoa que se cuida, tende a cuidar do que é dos outros. É muito difícil um homem ou uma mulher em que o carrinho dele é limpo, o corpo dele é limpo, a casa dele é limpa, ele querer se misturar com gente todo sujo. É difícil, porque ele vê logo a sujeira de longe. Não mistura. Estou errado? Você toda banhadinha e tal, aí chega o bicho todo ceboso, todo sujo, 3 dias sem tomar banho, boca sem dente, todo cheio de pereba. Você simplesmente bem limpinha, bem cheirosinha, você corre lá e se agarra facilmente? Não. Está vendo? É a mesma coisa. Hoje eu estava vendo, várias pessoas, nada contra, mas é o que é, para que serve a vida? Estava tendo um showzão aí no estacionamento, e era um show que foi muita gente de boas condições, de 7h30 da manhã o pau ainda estava quebrando lá. Teve gente que passou a noite fazendo caridade, teve gente que passou a noite com a família, teve gente que meditou, teve gente que estava rezando, teve gente que estava fazendo várias coisas, trabalhando, e teve gente que estava nessa, como tem gente que estava na mesma noite, estava virado aí uma hora dessa, ali numa cracolândia dessa, virado sem parar, usando droga de manhã, de tarde, de noite. Qual é a diferença de um para o outro? É o sentido que ele entende da vida, não é não? Porque ele está investindo, todo mundo está investindo. O cara que passou a noite lá no show, estava investindo no que ele acredita que é a vida dele, o que é o certo. O cara que passou a noite com a família também estava investindo. O cara que está usando droga uma hora dessa, ele está investindo, não está não? Está vendo o que é fé? Quando você tem fé, você investe. A mãe que vem com a filha para cá todo domingo, ela não está investindo não? A filha que vem com a mãe não está investindo não?
Quantas filhas nós vimos aqui, Sérgio? Vi com a mãe crescendo aqui, aí vai ficando mais velha, aí começa a aparentar diferente, todo esquisito e tal, aí depois não vem mais, depois a mãe não vem mais. Provavelmente estão investindo em outras coisas, não é não? Está vendo? Ó? A caridade é simplesmente a materialização do que a pessoa crê, da fé que a pessoa tem. É como eu disse, cada um vive a vida do jeito que quer, mas o jeito que a pessoa quer diz muito do jeito que a pessoa pensa sobre o que é o sentido da vida dela. Eu tenho me debruçado muito com relação a essa reflexão sobre como nós somos educados para ver apenas o material no sentido de trabalhar para ganharmos dinheiro, trabalho bom, ter marido bom, mulher boa, qual é o material que nos fortaleça materialmente. E como nós não mesclamos isso com a parte espiritual. E o diferencial que eu tenho visto é quando a pessoa consegue viver, ter responsabilidade material, quer dizer, o papel dela naquela vida, pagar suas contas, trabalhar, honrar suas dívidas, cuidar das pessoas que a elas são dependentes, e entender que aquilo ali é só uma parte da lição, mas mesclar isso com o espiritual, entender que tudo da matéria passa, mas o espírito fica, tudo da matéria passa, mas o conhecimento fica, tudo da matéria passa, mas o amor que a gente vai adquirindo a nós e a nossa vida fica. E não tem limite isso aí. Aí começa a entender e vai ver no que é que vai investir. Pronto. Isso é determinante. É impressionante como nós lemos e vemos histórias de pessoas que, quando atingem um patamar que eles acham que é de estabilidade material, as pessoas destroem. Dizem que é igual a respeito, né? Diz que o respeito você leva anos para conquistar, mas segundos ou menos para perder. Quanta gente não está perdendo? Quanta gente, Marcos, fala, ou nós mesmos, talvez às vezes temos uma recaída emocional e falando sempre da gente hoje com base no passado, só que o passado não necessariamente se repete no futuro. Você diz assim: ora, eu sempre fui uma mulher muito recatada. Beleza, mas se hoje você escolher não ser, o futuro vai ser diferente. Eu vi várias pessoas que até conseguiram um patamar de estabilidade adequado, nem bebiam, nem fumavam, nada, nem saíam assim, pessoas tranquilas. Depois que atingiram, aí entraram. Eu conheci um caso de um rapaz que ele tinha um bar, cuidava da mãe, sempre foi assim, aquele bom filho, tinha o bar, não bebia, comprava as coisas pouquinho, pagava. Quando a mãe dele morreu,
Pouco tempo depois, quando eu vi, o bar estava fechado. Que era um bar e uma bodeguinha, né? Passou mais um tempo, eu vi, e ele estava pedindo coisa na rua, fazendo mandado. Passou mais um tempo, eu soube que ele tinha caído na drogadição. Entrou a usar droga pesada com 50 anos de idade. Outro tempo passou, ninguém mais queria ele perto, em canto nenhum. Pouco tempo passou, um dia eu passei, ele passava os gritos, falando sozinho, tendo alucinação. Gritando, o que é? Sozinho no meio da rua. Completamente pirado. E ele andava muito ali perto da areninha do Tigrão, e agora, não sei, sumiu. Não sei, se morreu, eu vi falar que estava pelo centro. Completamente louco. Para mim foi um exemplo que eu carrego comigo para dizer como essa coisa do vigiar e orar, e como essa coisa da fé é importante, né? Será que na cabeça dele ele não achou? Pô, eu tenho 50 anos, já sou maduro, eu posso fazer o que eu quiser, que eu sou imune. E tá aí, doido. Pode ser que tenha recuperação. Pode ser. Mas me fica muito essa lição, né? Tá vendo? Você ser bom só de fora para dentro, quer dizer, fazer a caridade sem ter uma fé interna do que você está fazendo, por que você está fazendo, não se sustenta. Quantas vezes aqui, talvez nós, se nós tivermos uma honestidade muito clara conosco, quantas vezes nós não avaliamos assim, como se os outros pudessem errar, mas nós fôssemos imunes, Rogério? E eu gosto muito de dizer para mim mesmo, Renato, você não é imune. Todo dia é livre arbítrio. O dia de hoje é o resultado é a colheita do plantio de ontem. Se amanhã ou hoje você plantar outra coisa, você vai colher outra coisa. Não tem esse negócio, tem uns 50 anos, 40, 30, 20, 10. Se você investir em vento, vai colher tempestade. Quanta gente eu conheci super alegre e tal, aí começou a teve problemas, como a gente sabe, né? Os problemas não tiram férias. Aí a pessoa começou a alimentar a tristeza. E quantas hoje não estão em profunda depressão? E sem querer tratamento? Porque tem quem está em depressão mesmo, está em tratamento, e quem nem quer. É uma escolha, é uma coisa que acontece. Conheci outro senhor no interior, que era o cara mais piadista que tinha no interior. O cara mais, simpático, foi político, comerciante. Aí teve um filho dele que teve um problema, cometeu um crime, e eles dizem que foi isso, e ele ficou muito abalado, entrou em depressão. Só que a depressão dele já tem 30 anos. Você chega lá na casa dele, ele está completamente vegetal, ele não fala nada, ele fica sentado, desse jeito, só que ele está assim há 30 anos. Era a hora que a fé ia dizer, oh meu Deus e tal, eu entendo, eu sei, por mais que eu não compreenda agora, né? Isso aí você se agarra com aquilo, eu vou levar, eu vou enfrentar, eu sei que eu estou aqui para melhorar, que o Espírito é imortal, que eu estou aqui para ser feliz, no sentido de estar bem, ter maturidade. Não, talvez faltou esse reforço da
Fé. Na hora que a vida balançou, ele perdeu o bonde, caiu do trem. Então, como é que eu não vou me enxergar assim? E eu vou dizer para vocês, o que eu estou falando aqui é o que eu tento pensar na minha vida, como eu vou tomando minhas escolhas, andando devagar, pensando, não achando que eu sou danadão, bichão. Não, eu digo, não, pelo contrário. Senhor, eu sou fraco, mas com o Senhor eu sou forte. Devagarzinho, não vou me testar, não vou dizer que porque eu não fiz até hoje, amanhã eu não possa fazer. Eu não duvido que se eu começar a alimentar a raiva, uma hora eu sou capaz de matar alguém. Mas eu já digo, olha, eu sou impotente frente às minhas emoções, eu vou equilibrando elas existem aí, eu vou devagarzinho, vou com Deus, ou não vou para tristeza. Ei, Renato, olha, esse não é o caminho. Raiva, ei, Renato, vem cá. Ciúme, ei, vem cá, calma, espera aí, porque se eu vacilar, eu desço. Por isso eu gosto, né, dessa questão de vigiar e orar, e gosto desse evangelho. São tantas histórias, vocês devem conhecer muitas mais do que eu estou dizendo aqui, né? Eu vejo pelos olhos que eu estou falando, e vocês estão lembrando, e não sei quem eu vi, isso aqui aconteceu também, né? Mas quanta gente vocês também devem estar pensando, que estão dizendo assim, que fala com você, como se fossem inabaláveis. É a vaidade, não é isso que fala no texto, é o egoísmo alto demais. A pessoa acha que as coisas com ela vai ser, ela é forte. Eu sou forte, mas com Deus eu sou. Eu sou fraco, eu sou um espírito imperfeito, mas prestando atenção, com cuidado, tendo fé, eu tenho força. Eu penso assim. Eu vou dizer para vocês que incomoda. Ontem mesmo, uma pessoa muito próxima a mim disse assim: Renato, eu achava melhor quando você ficava lendo mais só os livros espíritas, porque eu comecei a trazer esses outros elementos, e às vezes a pessoa não quer, porque a pessoa, ela quer ter um tipo de tom que às vezes não condiz com a realidade. A pessoa, às vezes nós só queremos escutar o que nós queremos. A gente quer estar num relacionamento horrível e quer que a pessoa diga o quê? Que é bom. A gente está tomando escolhas péssimas, quer que a pessoa diga o quê? Que são boas. A gente quer estar alimentando tristeza e quer que a pessoa diga: é isso mesmo, foi muito ruim. Mais um luto de 30 anos, de 50, não como isso. Tem que haver uma fé, uma chama interna que eleva um cuidado. Encerrando, meu filho perguntando, né? Ele fala, às vezes ele fala sobre morte, pergunta sobre Deus. Tem 6 anos. Aí ele perguntou, né, sobre meu pai, porque meu pai tem Alzheimer, é cadeirante. Aí eu dizendo para ele disse: essa questão da morte. Eu disse: olha, eu acredito que o espírito é imortal. Até ele se aproximou mais, acho, do meu pai. Eu disse assim: olha, eu acredito que o vovô, ele está, para nós, ele parece que não entende, mas o espírito dele entende. Ele está tendo uma lição, é como se ele não pudesse falar o que ele pensa, mas dentro dele, o espírito dele está intacto, mais sabido do que a gente. E uma hora o espírito vai se libertar do corpo, e um dia a gente vai se encontrar com ele. Aí ele ficou matutando. Eu disse: mas eu disse para ele: a morte é uma passagem, mas quem escolhe, quem dá a vida é Deus, e quem tira é Deus. A gente tem que esperar a hora. Por isso eu disse para ele: tem crianças que morrem. Ele disse: é mesmo. Aí ele foi e disse assim: né, pai, eu assisti, tem um documentário de veterinário, eu assisti o documentário do Dr. Paul, e tinha uma vaca que tinha duas crias na barriga e uma estava morta. Ele disse: pois é, tem gente que morre antes de nascer. E bicho, a morte não está na nossa mão, mas quando ela acontece,
Para quem tem fé, vai entender que ela é uma libertação. Mas ninguém pode procurar por ela. Tem que esperar em Deus. Então eu disse, quando a vida que seu avô está vivendo é uma vida boa, porque Deus entendeu que ele tem que aprender algumas coisas que ele só aprenderia desse jeito aí. Mas depois ele vai ter uma vida melhor. Só que é só quando Deus quiser. Me ajuda a ajudar ele. Porque isso é fé. Como é que eu vou provar isso a ele? Não posso. Fé, dizia Santo Agostinho, é algo que você acredita. A recompensa da fé é ver o que você acredita. E eu acredito que a gente vai ver. Só que não é no tempo que a gente quer. Não é no tempo que a gente quer. Então essas essências vivem dentro de mim. Tem uma foto aqui, está ali. Seu Flávio, eu me lembro de seu Flávio sentado aqui na mesa, falando. Começo do centro aqui sem piso. Me lembro um dia dele comentando o evangelho sobre humildade. Ele dizia assim, eu me considero um homem humilde. Falava assim, né? Fala desse jeito, né? Seu Flávio. Nunca esqueci dele dizendo. Porque eu olhava assim e eu dizia assim, poxa, será que se eu envelhecer eu vou conseguir dizer isso? Porque eu não sou ainda. Aí ele falava, lembra dessa frase, né? Desse jeito, ele disse, eu me considero um homem humilde. Cada um no seu tempo. E eu acredito que quando eu chegar lá, talvez o seu Flávio diga, ei, se lembra aquela história? Mas eu acredito. Então, obrigado por mais uma tarde, nós refletindo aqui. Para quem não tem fé, minhas palavras não podem servir para nada. Mas digo que no meu caso, sem fé, mesmo pouca do tamanho da que eu tenho, seria a minha vida muito pior. Muito, sei lá, eu acho que era impossível. Não é nem difícil, é impossível. Então, a fé e a caridade. Né? Caridade é uma materialização, caridade boa, real, né? Da fé. Caridade sem fé não dá. Eu acho que uma vida sem fé, para mim, não dá. Então, que Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitar as coisas que nós não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que nós podemos, e sabedoria para percebermos a diferença. Que seja feita a vontade de Deus e não a nossa. Muita paz e boa semana. Bem de manhã, embora o céu sereno parece um dia calmo anunciar, vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. É de manhã, bem de manhã, e sem cessar, vigia sim e ora, do dia ao fim, após os seus milagres, relembra as bênçãos do celeste amor, e conta a Deus prazeres e pesares, deixando em suas mãos a dor. É de manhã, bem de manhã, e sem cessar,